Fala galera da nossa turma intensiva do Bernoulli, nosso quarto encontro aqui já, mais uma vez, professor João de Química, e a gente vai dar prosseguimento ao nosso conteúdo, finalizando os comentários mais importantes sobre o tema cinética química. Lembre que estamos aí no nosso capítulo 6 do seu livro 2, da nossa coleção 2V, essa parte realmente de cinética química. Pessoal, antes que a gente comece os comentários de hoje, insisto e perceba que eu tenho dito isso em todas as aulas, é importante que você internalize e faça realmente, é importante que você faça as questões. À medida que a gente for comentando os temas diversos, resolva as questões que aparecem no nosso material, resolva as questões, sobretudo da seção baiana, para saber como esses temas têm aparecido nas provas da baiana, para que possamos ter nossa preparação aí bacana, pensando no nosso vestibular de logo mais. Tudo bem? Pessoal, o primeiro comentário de hoje é essa parte aqui de gráficos de cinética química. E aí, para fazer esse comentário, só queria lembrar você o que comentamos no nosso último encontro, que foi aquela parte teórica de cinética química. Para que a reação aconteça, os reagentes tinham que ser colocados em contato, os reagentes tinham que ter certa afinidade química, o choque tinha que ser um choque orientado, o choque tinha que ser um choque energético, e para que esse choque fosse energético, eu devia fornecer aos reagentes, vou destacar aqui, a chamada energia de ativação. E aí, nesses gráficos de cinética, o mais relevante é que você consiga enxergar neles onde está a energia de ativação. A energia de ativação é sempre o desnível entre o reagente e o ápice da curva. Esse desnível que existe entre o reagente e o ápice da nossa curva é a nossa energia de ativação. Se você caminhar no seu material aí, ó, aqui é a mesma coisa. Cuidado que quando o aluno olha para um gráfico como esse, o aluno tende a se confundir. Não se confunda. A energia de ativação é o desnível entre o reagente e o ápice. Então, só destacando para você aqui, ó, colocar uma setinha, acompanhe, entre o reagente e o ápice, é esse desnível que existe entre eles, a energia de ativação. Essa diferença que ocorre realmente entre o reagente e o ápice da curva. Vou destacar aqui, ó, é exatamente esse intervalo entre o reagente e o ápice, é isso aqui, a energia de ativação. Uma vez que eu reconheço isso, aí queria trazer a você, na verdade, esse outro tipo de gráfico, veja aí na sua página 70, que certamente é o mais relevante. Só me permita dar um zoom aqui para enxergarmos melhor. Esse gráfico aqui, ele é semelhante àquele que a gente acabou de perceber. Eu tenho um reagente, tenho um produto, vou destacar ambos aqui, inclusive, para que você enxergue com maior nitidez. Ó, existe o patamar energético do reagente, existe o patamar energético do produto, e esse desnível, mais uma vez acompanhe comigo, esse desnível entre o reagente e o ápice da curva, é esse desnível a energia de ativação. Então, é dessa maneira que eu enxergo a energia de ativação, esse desnível entre o reagente e o produto. Beleza. Só que quando eu faço uso de um catalisador, inclusive chamei sua atenção no nosso último encontro, espero que você recorde, catalisador é uma substância que reduz a energia de ativação. Como ele reduz a energia de ativação, quando eu faço uso do catalisador, a energia de ativação ela passa a ser esse novo desnível, ó, entre o reagente e o novo ápice. Esse novo desnível que existe entre o reagente e o novo ápice é a energia de ativação da reação com o catalisador. Por isso que o nosso material ele é muito feliz em mostrar isso. Ó. Esse intervalo maior é a energia de ativação quando eu não uso o catalisador, não usei. Por outro lado, esse intervalo menor que ocorre, ele é a energia de ativação, veja, esse intervalo menor, é a energia de ativação quando eu faço uso
do catalisador. Então, realmente, quando eu uso o catalisador, foram 5 características que eu pedi para que você lembrasse e que era a sua recordação agora. Ó. Quando eu uso o catalisador, eu reduzo a energia de ativação, não esqueça, eu aumento a velocidade da reação, ao final do processo ele permanece intacto, eu não aumento a energia de ativação do processo e o mais importante, leve para sua prova, acerte a questão, quer eu use catalisador, que é essa curva aqui, que o nosso material representou de verde, quer eu não use catalisador, que é essa curva de vermelho, perceba que qualquer que seja o caminho, eu saio do mesmo reagente, chego no mesmo produto. Como eu saio do mesmo reagente, chego no mesmo produto, o ΔH é o mesmo. Não erre isso. A ação de um catalisador, ela incide sobre a energia de ativação, incide sobre a velocidade, só que a ação do catalisador não incide sobre o ΔH. O catalisador, ele não muda o ΔH da reação. Daí ser fundamental realmente que você perceba isso a nível gráfico. Vou pedir para que no seu material você caminhe um pouquinho, se eu não me engano, é para a página de número 71. Deixa eu só retornar aqui para a gente enxergar se é isso mesmo. Perfeito. Ó. Na página 71, pessoal, eu só queria chamar a sua atenção, só para ver se a gente entendeu de maneira clara realmente, dessa questão. Ó, você está aí na sua página de número 71, questão de número 3, a questão ilustra para você esse gráfico, e aí como é que a gente tem que interpretar? Não se equivoque. Essa primeira parte aqui são os reagentes. Inclusive, me permita escrever aqui para você, ó, essa primeira região do meu gráfico são os reagentes. Vou só reduzir um pouquinho a fonte aqui para que a gente consiga escrever sem muito prejuízo. Ó, vou registrar aqui, ó. Essa primeira parte são os reagentes, beleza, já registrei. E a segunda parte do meu gráfico, deixa eu só registrar aqui para ficar bem clara a nossa resolução. E a segunda parte do meu gráfico, vou destacar a substância aqui mais uma vez. A segunda parte aqui são os produtos. E aí, o que é importante que você perceba nessa análise aqui e não se equivoque na sua questão? Mais uma vez, ó, o desnível que existe entre o reagente e o ápice é esse desnível aqui, contido entre o reagente e o ápice. Esse desnível é a nossa energia de ativação. Chamar aqui de EA, só para facilitar a nossa escrita e a gente não perder tempo. Então, esse espaço compreendido entre o reagente e o ápice da nossa seta é a energia de ativação. E recorde, aqui nesse ápice eu não tenho mais o reagente, aqui nesse ápice eu não tenho mais o produto. O ápice dessas curvas é o ET, é o estado de transição, que é mais comumente chamado de complexo ativado. Então, quando você visualizar na sua prova esse tipo de gráfico, não se equivoque, ó. No ápice deles, você tem o complexo ativado realmente. E aí, o que essa questão queria, só para a gente ilustrar nosso comentário aqui, é que você julgasse o que é que ocorre num fenômeno como esse quando eu adiciono um catalisador. E, por favor, é a última vez que a gente vai insistir, e a gente não insiste à toa. Catalisador, ele reduz a energia de ativação, ele aumenta a velocidade do processo, só que ao final do processo ele permanece intacto, ele não aumenta o rendimento da reação. E, pensando na prova da Baiana, não insistimos à toa, o catalisador não muda o ΔH. O que essa questão queria que você dissesse era o que o catalisador efetivamente fazia, reduzir o zoom para a gente enxergar. Ele diminui a energia de ativação, isso é verdade, não muda a entalpia. Então, as letras B, C, que dizem D e E, que falam sobre mudanças da entalpia, tá tudo errado. O catalisador, de acordo com as opções dadas, ele simplesmente diminui a energia de ativação, por isso que ele realmente torna a reação mais rápida. Além dessa análise dos gráficos
termocinéticos que podem aparecer na prova. Uma outra análise que eu precisava fazer com você, se eu não me engano, deixa eu só caminhar aqui, ó. Vamos para a página de número 73, não é essa não? É a página de número 73, pronto. A outra análise e última nessa parte de cinética é você julgar, é você calcular efetivamente a velocidade de uma reação. E aqui eu preciso do seu cuidado para entender que existem duas situações possíveis em prova. A primeira delas é você calcular efetivamente a velocidade. Você pode calcular a velocidade ou de consumo ou de formação de uma certa substância. Você estará calculando a velocidade de consumo se você estiver calculando a velocidade com que o reagente é consumido. E estará calculando a velocidade de formação se você calcular a velocidade com que o produto é formado. Por isso, no seu esquema, se eu sou você, eu colocaria essa ressalva. A velocidade de consumo, ela se relaciona aos reagentes do processo. Por outro lado, a velocidade de formação, ela tem vínculo com os produtos. Então, a depender se eu me refiro ao reagente ou se eu me refiro ao produto, eu posso calcular a velocidade de consumo ou de formação. E como é que eu calculo essa velocidade? Ela é muito simples. Você relaciona, vou destacar a expressão aqui para você, ó, você relaciona quanto do reagente ou quanto do produto foi consumido ou formado em função do tempo. Esse vínculo entre a quantidade do reagente consumido ou a quantidade do produto formada em função do tempo permite que você calcule a velocidade da reação. Só que além desse cálculo da velocidade propriamente dito, nas provas, inclusive na prova da Baiana, isso apareceu pela última vez no ano de 2016.2, vamos trazer daqui a pouco para você a questão, o comentário de velocidade, que talvez seja mais importante para a gente, não é nem o cálculo da velocidade da reação em si, mas sim, e aí você pode caminhar no seu material aí para a sua próxima página, ó, é você determinar o que a química chama de lei de velocidade. Ou você chama de lei de velocidade ou chama de lei de ação das massas, tanto faz. Mas se eu sou você que estou com material aí, eu registro esse sinônimo, ó, a lei de velocidade, aumentar aqui um pouquinho nossa fonte, a lei de velocidade, ela recebe esse outro nome. Ou eu chamo de lei de velocidade realmente, ou chamo de lei de ação das massas. E aí, o que a química percebeu? Foi bem simples, bem intuitivo, inclusive, que a velocidade de uma reação, ela é proporcional à concentração dos reagentes. Ou seja, quanto mais reagente eu tiver, a velocidade da reação tende a ser maior. Inclusive, nosso material, vou dar o destaque aqui nessa caixa, ó, o nosso material nessa parte diz exatamente isso. Só aumentar o zoom aqui para você enxergar de maneira melhor. Olha o que o nosso material diz, que a velocidade de uma reação, ela é diretamente proporcional, fazer os destaques adequados aqui, ó, é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. O fato dessa velocidade ser diretamente proporcional à concentração dos reagentes é a chamada lei de velocidade. É um dos temas mais relevantes a nível de cinética química. E como é que nas provas você obtém essa lei de velocidade? Essa determinação, cuidado, ela é feita, inclusive nosso material diz aqui, ó, ela é feita de maneira experimental. Você vai descobrir certos expoentes envolvidos na lei de velocidade e essa descoberta é experimental. E aí, para que a gente ilustre para você como é que isso funciona, eu vou pedir que você vá para a sua página 170, do seu livro 2. Na sua página 170, aparece exatamente
essa questão aqui, ó, da prova da Baiana de Medicina de 2016. Aqui você está diante da prova em si, mas essa questão ela consta na sua página 170 do seu livro 2 aí, da parte de cinética química, consta essa questão. Como é que eu faço esse tipo de exercício? Tem muito aluno que conhece, ó, esse tipo de exercício é muito comum em prova, e na Baiana, pela última vez, apareceu nesse ano. Foi a prova de 2016.2, e como é que eu faço? Para julgar como é que a concentração, vou destacar, como é que a concentração de um certo material impacta na velocidade da reação, você tem que manter a concentração do outro material constante. Deixa eu só remover aqui, pronto. Ó. Então, de novo, para que eu julgue como é que a concentração influi na velocidade da reação, eu mantenho a outra concentração constante. Como assim? Aí eu preciso muito que você olhe para o esquema aqui para que a gente enxergue o que eu vou fazer agora. Ó, se eu comparo os experimentos 1 e 2, perceba, quando eu olho para os experimentos 1 e 2, o que é que eu percebo? Nos experimentos 1 e 2, a concentração do I- permaneceu constante. Era 1,5 vezes 10 a menos 3, continuou 1,5 vezes 10 a menos 3. Então, a concentração do I- permaneceu constante. Só que o que aconteceu com a concentração do ClO-? Ela dobrou, saiu de 1,5 vezes 10 a menos 3 para 3 vezes 10 a menos 3. Então, vou sinalizar aqui no meu esquema, ó, do experimento 1 para o experimento 2, a concentração do ClO- ela dobrou. Só diminuir um pouquinho aqui a fonte, mudar a cor para que destaque na nossa resolução. E aí, o que eu percebo? Enquanto a concentração do ClO- dobrou, coloque aí, o que aconteceu com a velocidade? Se saiu de 1,36 para 2,72, a velocidade da reação, ela também dobrou. Ó, dobrou-se a concentração do ClO- e a velocidade da reação também dobrou. O que isso sugere, então? Que a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração do ClO-. A concentração do ClO- dobrou e a velocidade também dobrou, ou seja, a velocidade aumentou na mesma proporção. E isso me permite, então, descobrir qual é o expoente que vai elevar a concentração do ClO-. E aí, cuidado, ó. Caso você na prova não enxergue esse expoente de forma fácil, aqui vem uma sugestão minha. Você coloca uma incógnita. Suponha que eu diga que o expoente dele é o expoente x. Vou até mudar a cor aqui para facilitar a sua visualização, mudar a fonte aqui também, ó. Eu quero descobrir qual é o expoente que eleva a concentração do ClO-. Como é que eu faço essa conta? Pessoal, vou abrir uma aba aqui e aí acompanhe como é que é feito esse tipo de conta. Ó, o que você vai fazer? Você vai pegar o que foi que aconteceu com a concentração dele. Perceba, do experimento 1 para o experimento 2, a concentração do ClO- dobrou. Vou destacar aqui, ó, a concentração do ClO- dobrou. Aí o que eu faço? Eu pego esse número 2, que foi o que aconteceu com a concentração dele, elevo ao expoente dele. Eu disse que o expoente do ClO- é um expoente x. Então, ó, pego o número 2, elevo a x e igualo isso ao que aconteceu com a velocidade. O que foi que aconteceu com a velocidade? Ela dobrou. Ó, dá o destaque aqui, a velocidade da reação dobrou. Então, ó, eu pego 2 elevado a x igual a 2. De novo, para você que não acompanhou. O que foi que aconteceu com a concentração? Dobrou. Aí eu pego esse número 2, olha ele aqui, elevo ao expoente que eu quero descobrir, que eu chamei de x, igualo ao que aconteceu com a velocidade. A velocidade dobrou. Se 2 elevado a x é igual a 2, isso só é verdade, pessoal, veja se eu estou correto, se x for igual a 1.
Por isso que o expoente do CLO- na lei de velocidade, o expoente dele será 1. Vou colocar essa continha aqui em cima. O expoente será 1. Como é que eu analiso o I-? Aí eu tenho que pensar algo semelhante. Eu tenho que analisar experimentos em que a concentração dele permaneça constante, em que a concentração dele varie e a do CLO- agora sim, fique constante. Quais são eles? E aí vê se você enxerga. Ó. Se eu pego aqui agora os experimentos 1 e 3, grife, ó, 1 e 3. Do experimento 1 para o experimento 3, a do CLO- ficou constante. Era 1,5 vezes 10 a menos 3, continuou 1,5 vezes 10 a menos 3, ficou constante. Mas do experimento 1 para o experimento 3, vou até pegar uma seta aqui para que você consiga enxergar o que eu estou fazendo. Ó. Do experimento 1 para o experimento 3, a do I-, ela dobrou. Ó, saiu de 1,5 vezes 10 a menos 3 para 2 vezes 10 a menos 3, para 3 vezes 10 a menos 3, a do I- dobrou. Dobrou a concentração do I-, percebi aqui. E o que aconteceu com a velocidade? Acompanha aqui, eu vou botar uma seta também para você enxergar. Mais uma vez, a velocidade, se ela saiu de 1,36 para 2,72, a velocidade também dobrou. E aí me permita nem perder tempo quanto a isso, porque a gente já analisou no exemplo anterior, se a concentração do I- dobrou e a velocidade também dobrou, eles são diretamente proporcionais, por isso que o expoente do I- na lei de velocidade também seria igual a 1. Então, é dessa forma que você obtém os expoentes. Como é que ficaria, então, sua lei de velocidade? Me permite escrever aqui embaixo. Você escreve assim, aumentar até a fonte aqui, ó. A lei de velocidade é escrita dessa forma. Eu escrevo que V é igual a uma constante de velocidade, que a gente vai chamar de K, vezes a concentração, registrei no seu esquema, ó, a concentração do CLO-, e eu descobri que ela estará elevada a 1, e multiplicada pela concentração do I-, que também estará elevada a 1. Comentários importantes aqui nesse contexto, para a gente fechar os comentários da aula de hoje, é que você entenda o seguinte: esses expoentes que a gente acabou de calcular, esse expoente 1 aqui que eu estou destacando agora, e esse outro expoente 1 aqui que eu estou destacando também, esses expoentes são chamados de ordens de reação. Por isso que se perguntarem a você, não se equivoque na prova, ordem de reação do CLO-, 1. Ordem de reação do I-, 1 também. Quando eu somo as ordens de reação, eu obtenho uma ordem global de reação. Por isso que esse número 1, somado a esse outro número 1, a ordem global de reação é 2. E por que é importante saber a ordem global de reação? Coloco muito carinho esse último comentário. Porque a ordem, deixa eu só diminuir aqui para que a gente consiga registrar a informação de maneira íntegra. Porque a ordem global de reação, só leva essa informação, ela diz o número de partículas, ó, é o número de partículas que participam da etapa lenta do processo. Leve apenas essa informação para a prova. Ó. Se a questão lhe pedir o número de partículas participantes da etapa lenta do processo, basta que você na prova calcule a ordem global de reação. Você deve somar as ordens de reação, os expoentes, e essa soma lhe confere a ordem global de reação, que é o número de partículas participantes da etapa lenta. Pessoal, mais uma vez insistindo para que você faça as questões do material, sobretudo as questões da parte da seção baiana, essa questão inclusive é de lá, página 170, como eu disse a você, e já já estaremos de volta aí com novos temas, pensando na nossa prova da Baiana de Medicina, viu? Um forte abraço.